Olá, galera! Vamos retomar então as nossas discussões a respeito da expansão territorial dos Estados Unidos. Lembrando que o território inicial compreende essa região em verde, território que compreendia as 13 colônias inglesas. Através de territórios adquiridos por meio da compra, nós tivemos então um processo bastante gradativo que consiste na expansão rumo oeste. Lembrem-se que um dos objetivos era alcançar uma saída para o Oceano Pacífico. O período de expansão territorial sentido oeste foi legitimado por uma teoria conhecida por destino manifesto. No finalzinho da aula passada, nós estávamos falando justamente da forma de organização dessas regiões que foram sendo, portanto, anexadas. Os estados do norte defendiam, portanto, que as áreas conquistadas deveriam se enquadrar de acordo com a organização nortista. Em contrapartida, os povos do sul defendiam que a organização das terras a oeste deveriam seguir o modelo sulista. Eu retomei esse slide justamente para nós frisarmos o quão sangrenta foi o conflito, o contato entre a população indígena e os norte-americanos. Devemos lembrar da superioridade bélica, o que deu então maior força para a expansão norte-americana. Então, vamos partir do princípio justamente estabelecido por este mapa. Aqui eu tenho os territórios livres, ou seja, que utilizavam uma mão de obra livre, e embaixo eu tenho os territórios que utilizavam a mão de obra escrava. Percebam que a maior parte dos territórios foi, portanto, se enquadrando na forma de organização dos estados do norte, fato que desagradou os estados do sul. É justamente essas divergências que foram sendo intensificadas que deu origem à Guerra da Secessão. Lembrando que este termo, o termo secessão, quer dizer divisão. Os Estados Unidos acaba então se dividindo em dois estados. Eu tenho os estados do norte, chamados de estados da União, e eu tenho os estados confederados, que seriam os estados do sul. O modo de organização de ambos eram bastante diferentes. O norte, além de defenderem a utilização da mão de obra livre, eles defendiam medidas protecionistas. Em contrapartida, no sul, nós temos a defesa da mão de obra escrava e do livre-cambismo. São essas divergências que potencializaram, então, a seção, ou seja, a divisão dos estados. Lembrando, então, que a razão inicial para o desenvolvimento desse conflito foi a eleição de Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, ele era representante dos interesses do norte. Portanto, ao ser eleito presidente, ele passa a ser uma ameaça para a região sul, justamente por ser lembrado, por ser muito famoso por seus ideais abolicionistas. Quando nós falamos da Guerra da Secessão, quando nós falamos da divisão dos Estados Unidos, nós precisamos levar em consideração que as áreas em verde foram, então, a área da União, aqueles que estavam alinhados ao ideal do norte. E essa área em laranja ficou, então,
território do Sul. O estado que deu início à guerra foi justamente a Carolina do Sul. Ao declarar a guerra, ela foi, portanto, incentivando os demais estados a aderirem ao seu propósito. Quando nós falamos da Guerra da Secessão, foi um conflito bastante longo e que trouxe bastante prejuízos. Quando nós falamos da vitória do Norte, nós precisamos fazer referência à tática utilizada para essa vitória. Vamos lembrar da organização dos Estados do Sul. Eles estavam organizados em plantation, incentivavam o livre cambismo, ou seja, valorizavam muito as importações. E para sufocar os Estados do Sul, o Norte adotou então um embargo marítimo, ou seja, restrição, proibição. Eles não permitiam a entrada de navios na região, cortando assim então o fornecimento de suprimentos. Isso foi enfraquecendo o Exército do Sul, que foi aos poucos perdendo espaço. Uma outra medida importante é essa daqui, chamada de Lei do Confisco. O que vem a ser a Lei do Confisco? À medida com que o Norte ia conquistando novos territórios, essas terras passavam a ser do Norte e a população dessa região era obrigada a sustentar as tropas nortistas, dando a eles mantimento, dando a eles vestimentas. Isso, à medida com que fortalecia o exército do Norte, enfraquecia ainda mais o exército do Sul. Aqui nós temos então uma foto bastante conhecida, né? Que é justamente o ataque dos confederados a um posto militar. E aqui nós temos então as consequências deste conflito, que foi um dos maiores e mais sangrentos da história norte-americana. Sabemos que a vitória do Norte representa a vitória do ideal nortista, ou seja, da utilização da mão de obra livre, da valorização da manufatura, do comércio. Isso possibilitou um grande desenvolvimento capitalista na região. Nós temos ainda os Estados Unidos implementando com bastante intensidade incentivos ao desenvolvimento industrial. Se nós contextualizarmos com a Europa, nós estamos começando a vivenciar os antecedentes da Segunda Revolução Industrial. No término da Guerra da Secessão, nós temos, portanto, a consolidação da abolição da escravatura. Bom, podemos pensar que o problema então havia sido resolvido, né? Os Estados Unidos havia sido unificado, o Sul havia sido derrotado e, por fim, a escravidão abolida. Porém, as consequências deste conflito, ela foi bastante ruim, principalmente para a população negra. Se nós observarmos, por exemplo, neste próximo slide, nós vamos ver o surgimento de uma seita conhecida pela sigla KKK, né? Com certeza vocês já devem ter visto filmes, documentários. É um grupo de pessoas que pregam o racismo e até mesmo a segregação racial. A população negra, após a Guerra da Secessão, vai ser bastante perseguida, vai ser bastante humilhada, atos de assassinato, ataque em público, justamente porque eles passam a ser vistos, então, como traidores, como responsáveis pela derrota dos Estados Unidos. O término da Guerra da Secessão possibilitou aos Estados Unidos a consolidação da sua independência, a consolidação da sua territorialidade
e projeta, então, os Estados Unidos como sendo uma nação dominante dentro do território americano. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Na próxima aula, nós retomamos, então, as nossas discussões. Beijão, galera!